Beleza, iniciando a aula, como é que a gente faz? Clonou o projeto, está na máquina, abriu o GitHub, verificar se já tem a env, se não tiver, digita python-m venv, o nome da sua venv, abre o git bash, toma cuidado para executar no git bash isso aqui funciona no git bash, então vai digitar source, nome da sua env, /script, /activate, depois, se a env for ativada, vem e digita pip install Django REST Framework -simples JWT. Depois roda python-py run server para ver se rodou. Deu tudo certo? Cria uma pasta. Cria um arquivo na pasta user models, mas já tem, então você dentro dela vai escrever esse carinha e criar essa classe aqui, class user model, e passar essa herança aqui, que ela está herdando de model. Beleza, voltando, a gente está aqui. Aí agora você vai fazer o quê? Digitar django.contrib.out. E agora a gente vai fazer o quê? Pegar o model de .out. E vou dizer que eu vou importar, import um carinha chamado abstract user, que é esse carinha aqui. Então, para quem está difícil de ver, é esse carinha aqui. Todo mundo escreveu aí? Todo mundo ok? Quem não está ok ainda? Então todo mundo está de boas aí, né? Então vamos seguindo. O que é que a gente vai fazer agora? O nosso user não vai mais herdar desse carinha aqui. Ele vai herdar desse carinha aqui. Então a gente vai substituir. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o nosso pass. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai... Quais os atributos que o nosso user deve ter? Nós vamos ter o ID, que é o identificador do nosso usuário, que tem que ser único. Então ele vai ter o ID. Depois do ID, qual é o outro que ele tem que ter? O tipo dele, se é cliente ou root. Já pergunta? Isso, abstract user. Beleza, então vai ser o tipo. O outro vai ser se ele está suspenso. Se ele está suspenso ou não, então vou colocar aqui suspenso. Se é igual a alguma coisa. E o e-mail dele. Beleza. Aí ele vai dizer aqui, ó, tem um monte de problemas que está acontecendo aqui. Então a gente tem que definir qual é o tipo dele. Então a gente vai utilizar o model, esse carinha aqui, para definir os tipos dos atributos do nosso usuário. Então o primeiro atributo ID, ele vai ser do tipo model ponto ID field. O que é esse ID field? Vamos dar uma googada aqui. Vou digitar aqui o ID field. Ó, deixa eu traduzir. Então, o ID field é um campo especial para armazenar identificador único universalmente. Ele usa a classe o ID do Python.
que significa Universal Unique Identification. É uma biblioteca Python que auxilia na geração de objetos aleatórios de 128 bits, como o IDs. Ou seja, ele vai ter 128 caracteres ali, bits, 128 bits. Beleza. Então, ele tem que ser primary key, ou seja, tem que ser a chave primária, porque ele vai ser um identificador único. Cada usuário vai ter um ID desse, ou seja, ninguém vai ter o mesmo ID. Vou deixar esse link aqui, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês. Beleza? Então, vamos voltando. Então, como é que a gente vai definir aqui agora? A gente vai chegar no nosso ID, vai abrir a nossa parênteses aqui e vai digitar primary key. Beleza, então eu tenho que dizer, ele é uma chave primária? Sim, né? Então, como é que eu digo que é verdadeiro no Python? Como é que é verdadeiro em Python? True, né? Onde está? True. Beleza. Digitei true. Agora eu tenho que dizer o quê? Que por padrão ele é do tipo UID. Então eu vou dizer o quê? Default. E vou digitar UID. Só que o UID vai ser modelo 4 aqui. Então eu vou ter que instalar esse cara. Porque ele não tem aqui. Beleza? Então vamos procurar onde é que ele está aqui para a gente instalar ele. Tá dando para ver não? Vou colocar aqui. É porque aqui é meio escuro. Tô ligado, mas fica meio... Tá melhor de ver porque é meio escuro. Dá pra ver? Beleza. Então, enquanto vocês vão copiando aqui, eu vou digitar o que a gente vai ter que importar. A gente vai ter que importar do void, entendo aqui. Não tá ruim de ver? Vou jogar aqui. Nesse aqui ficar de boas pra ver? Tá tranquilo aí? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ou aumentar, né? Beleza. Deixa eu pausar aqui, né? Ó, pausa. Beleza, voltando aqui. Todo mundo copiou isso aqui. Então a gente vai ter que importar um carinha, que é o ID. Então beleza, então importe o ID. Só que a gente vai importar esse cara aqui, o ID 4. Beleza. Aqui em cima, vou colocar aqui no que vocês conseguem ver. Aqui em cima, em cima da classe, vocês importam esse cara aqui. Beleza. O que é o ID? Ele vai ser o cara responsável por fazer a chave de identificação do nosso usuário. Entendeu? Ele vai gerar uma string de 128 bits que vai ser única para todo mundo. Ninguém vai ter uma igual. Ou seja, quando a gente for buscar um usuário, a gente vai buscar pelo ID. Porque é tipo o CPF. Ninguém tem CPF igual ao outro, né? Então é uma chave primária. Todo mundo ok? Beleza, seguindo. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Já definiu ele como padrão. Agora a gente vai dizer o quê? Que esse atributo aqui não pode ser editável. Ou seja, uma vez que foi criada, alguém tentar editar não vai conseguir, porque ele não pode ser editado. Então o que é que a gente vai fazer o quê? Digitar editable. Como é que a gente diz não no Python? False, né? Era not, né? Era pegadinha.
É falso. A gente quando a gente vai querer falar uma coisa que é mentira, é falso. Então digita esse carinha aqui. Para quem tá no fundo aí, tá difícil de ver, é isso aqui, ó. Editable falso. Aqui. Beleza. Seguindo. Pronto, a gente definiu o nosso primeiro atributo. Qual é o próximo atributo que a gente vai definir? O tipo, né? Só que o tipo, a gente tem que fazer uma coisinha. Vou deixar ele por último. Deixar ele por último, porque ele tem que fazer uma coisinha a mais. Vamos lá. Vamos para o suspenso. No suspenso, ele só pode ter dois tipos de informação. Se ele está suspenso ou não, né? Então a gente pode fazer isso o quê? Ele, com uma pergunta. Ele está suspenso? Sim. Então, verdadeiro. Está suspenso. Não está suspenso? Então, falso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ele tem que ser do tipo booleano, não é isso? Ou verdadeiro ou falso. Então, a gente vai digitar o quê? Models, ponto. A gente vai procurar aqui o tipo boolean. Ó, boolean field. Beleza. Por padrão, quando um usuário cria uma conta, por padrão ele não tem como ele ser automaticamente ser suspenso, né? Então ele tem que começar tendo acesso à sua conta. Então ele vai ser default por padrão falso. Beleza? Pra galera do fundão aí, não tá conseguindo enxergar aqui. Tá gravando? Tá. Suspenso aqui é assim. Suspenso igual a models.boolean fields, abre o parênteses, default igual a false e fecha o parênteses. Todo mundo ok? Beleza. Vou terminar de copiar, avisa. Então, seguindo aí, ó. Vamos lá. Qual o próximo que a gente vai fazer agora? O campo de e-mail, né? O campo de e-mail, a gente tem que definir ele e dizer que é um e-mail, porque se for algo diferente de um e-mail, não faz sentido a gente guardar no campo e-mail, né? Então a gente vai ter que definir models, ponto, procurar e-mail aqui, né? O e-mail field. O nosso e-mail, ele tem que ser único, né? Porque se você não faz sentido você ter dois usuários com o mesmo e-mail, né? Então ele tem que ser único. Então a gente vai definir aqui dizendo que é unique true. Então definimos o nosso e-mail como único. Para a galera do fundão lá que não tá vendo, vou colocar aqui. Aqui. Boi. Vou pausar. Beleza, voltando. Vamos lá. Agora, o que é que a gente vai fazer no tipo? O tipo, ele vai ser de um tipo char field. Como é que a gente vai fazer aqui o char field? A gente tem que definir quais os dois tipos que ele vai ter. Qual é o tipo que ele vai ter? A gente tinha falado isso, acho que foi na primeira aula, né? Quais os dois tipos de usuário que a gente vai ter no nosso sistema? O root e o cliente, não é isso? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai ter que definir uma variável. Então eu vou definir essa variável como tipo underline Joyce daqui, e vou dizer que ele é uma lista. Ele vai ser uma lista de tuplas. O que é uma tupla? Você sabe dizer? Eu acho que eu falei em alguma aula aqui, não falei? É um conjunto imutável. O que quer dizer o que quer dizer imutável? Não pode ser alterada, né? Então vamos lá. Então vamos ser aqui, ó. Nós vamos ter o tipo root
eu vou definir o quê? O root com minúsculo e o root maiúsculo. Aí, qual é o outro tipo que a gente vai definir aqui? Cliente, né? Deixando cliente. E vou colocar aqui cliente. Então, para a galera do fundão lá, esse carinha que vocês têm que colocar aqui, ó. Pausar. Então, colocou isso aqui. Vamos definir nosso tipo aqui. Como é que a gente faz aqui? Qual é a primeira coisa que a gente digita? Sim. Models. Ponto. Eu falei qual era o tipo? Field. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir o tamanho máximo que o nosso tipo aqui vai ter. Então o que aqui? O tamanho 4, tamanho 4. Qual é o tamanho dessa string aqui? O tamanho dessa string, quantos caracteres ela tem? 5, né? Então, eu acho, vamos definir 10 aqui. Porque vai que a gente queira colocar um outro usuário com mais caracteres. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui o choice. E aqui no choice, eu vou passar o meu array, que é o meu vetor ali, o tipo choice, vírgula, e vou dizer que por padrão, quando o usuário criar a conta, ele vai ser do tipo cliente. Ou seja, não vai ter como ele criar como root. O root é único, é só um. Então, quando ele tentar criar, vai ser do tipo cliente. Então, como é que a gente define aqui alguma coisa que é por padrão? Default, boa. Então, o que é que a gente tem que digitar aqui para ele ser por default cliente? Cliente, né? Vamos digitar aqui cliente. Beleza. Vou copiar aqui e colocar. Pra vocês verem. No lugar de tipo. Esse cara aqui. Pausamos. Vocês estão esquecendo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Estou aqui dentro do meu modo de tarefa. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Vou fazer as importações que eu preciso. From o ID, não é isso? Import o ID 4. Beleza. Qual é o outro que eu preciso? Mais nenhum, né? Vamos lá. Class. Agora eu vou digitar o que aqui? Tarefa, né? E o que? Moda, né? E agora? Pai, meu VS Code aqui dá umas pescas retadas, né, velho? E só olha aí. Beleza. Qual é o primeiro item, né? ID, né? O ID é do tipo o quê? Maior ID, né? Então, esse aqui, não é isso? Quais os atributos que ele tem que ter? Primary key. True. Qual o segundo? Default o quê? Default igual o ID 4, né? Tem algum outro? Tem que ser o quê? Editable. False. Beleza.
Isso aí. Vamos ver. Tem mais alguma coisa? Não, né? Qual é o próximo? Não, né? O nome vai ser do tipo o quê? Desafio, né? Models. Vocês colocaram quantos aqui de máximo? 254? Isso aí mesmo. Então vamos colocar aqui. Vou colocar. Vamos dizer que não seja Dom Pedro que vai aqui, né? Vou botar 150. Beleza. Qual o próximo? Descrição, né? Descrição do tipo Sheffield também? Descrição tem que ser um pouquinho maior, né? Tem que ser um 254, como ele botou ali. Mais alguma coisa aqui? E? Não, né? Qual é o próximo? Feito, né? Feito tem que ser de qual tipo? Booleano, né? Boolean. E mais alguma coisa? Só feito igual. Por que igual a falso? Porque você está botando tarefa no certo presente. É, isso aí. Mais alguma coisa? Qual é o próximo atributo? Delete, né? Delete é do tipo quê? Booleano. Ele, por padrão, ele é o quê? Falso, né? Por quê? Porque não dá para você colocar uma tarefa e automaticamente você colocou ela lá, ela já é apagada. Não existe, né? Então qual é o outro? Create head. O ADD aqui tem que ser o quê? Por quê? Ele vai, na hora que criar, ele vai pegar o parágrafo, Tudo automático. Beleza. Pronto. Fechou aqui? Fechou. Agora tem uma outra coisa. Lembra que eu falei a vocês que a gente ia trabalhar com banco de dados relacional? Lembra? Então vamos meditar um pouquinho aqui sobre banco relacional. Deixa eu abrir aqui esse carinha. Fechem os olhos. Isso aqui não é para vocês. Ó, o que é que a gente tem? A gente tem duas tabelas, né? Temos essa tabela user, pô, ficou pequenininho, né? User, né? E temos a tabela tarefa, né? Beleza. Aí o que é que acontece? Quando a gente cria uma tarefa, quem cria a tarefa? O usuário, né? Beleza. Então a gente sabe o quê? Que o usuário tem uma relação com tarefa. Ou seja, essa relação aqui vai ser o quê? Vai ser um usuário pode ter várias tarefas e várias tarefas pode ter vários usuários. Só que quando eu for fazer minha busca, eu vou buscar as tarefas de todo mundo ou só as minhas? Só as minhas, né? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Na tabela tarefa, eu tenho que guardar a informação do usuário que criou aquela tarefa. Por que eu tenho que fazer isso? Porque na hora que eu for pegar as minhas tarefas, eu quero pegar só as minhas tarefas. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ter que fazer a relação. Como é que a gente faz a relação? Lembra lá que eu tinha falado... Cadê? Aqui, ó. Tirei. Tá gravando. Ó,
Lembra aqui, ó, pessoa, CPF, relacionamento muitos para muitos, tá aqui, paraná, isso aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? O nosso exemplo é muito parecido com esse aqui, cliente e pedido, né? Então, o que é que a gente pode utilizar aqui para fazer a relação de cliente e pedido? A gente pode utilizar esse carinha aqui, ó. Cadê? Exemplo, cada cliente, muitos pedidos. A gente pode utilizar o foreign key, que ele vai fazer a relação com o meu, com a minha tabela. Então, como é que eu uso? Olha aqui, para esse exemplo aqui, eu tenho que um artigo, ele tem um repórter responsável. Então, eu chamo model.foreignKey, digo quem é o usuário, quem é o outro model que tem relação com esse carinha aqui, com esse model, e passo o onDelete igual a models cascade. O que é que isso quer dizer? Se alguém apagar, se eu apagar o meu usuário, se eu apagar aqui repórter, todos os artigos que o repórter criou serão apagados, entendeu? Porque não tem sentido eu ter um artigo e não ter um autor por trás dele, não é isso? Apesar de ter aí alguns artigos que não tem autor, músicas sem autor, autores desconhecidos, né? Então a gente tem o seguinte, tem que tomar esse cuidado. Se eu tenho um repórter que é responsável por um artigo, esse artigo está relacionado com o repórter. Se o repórter for apagado do banco de dados, o meu artigo também tem que ser. Por isso que a gente usa o onDelete Model Cascade, que é para ele apagar em cascata. Ou seja, todos os artigos que tiver relação com esse repórter vão ser todos apagados. Não vai sobrar nenhum. Beleza? Por isso que a gente não vai colocar para apagar. A gente colocou ali um atributo delete, porque a gente, marcando que aquele delete está como true, ou seja, na minha busca eu não vou trazer ele, mas no meu banco de dados vai estar aquela informação, porque caso eu queira recuperar ela, eu tenho como. Beleza? Então, vamos seguir. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que relacionar a minha tarefa com o meu usuário, né? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que importar o meu model user. Então, fazer como? From user. Onde é que está user? User, eu quero, o que é que eu quero de user? Eu quero o admin, o apps, migration, model, teste, URLs ou view? O model, né? Então, eu vou pegar o model. Import. Import o que dele? Qual é a única coisa que tem dentro do meu model de user? A minha classe user model, então vou importar ela aqui. User, olha ela aqui, ó, já aparece para mim. User model. Beleza. Deixei ela aí por enquanto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui criar minha relação. Então eu vou criar o user vai ser igual ao model. O que é que eu digito aqui para fazer a relação? Quem lembra? Isso. Ó, foreign key, não é isso? Então, foreign key. E o que é que eu passo aqui? Vou passar aqui o quê? Se a relação é com o usuário, quem é que eu passo? Vou passar o usuário, que é user model que eu importei lá em cima, não é isso? Que é esse carinha aqui. E agora eu vou passar mais algumas coisinhas. Se eu apagar o usuário, o que é que vai acontecer com a tarefa que o usuário criou? Como é que eu faço isso? É o on
Aparecendo ali em cima. On delete, né? E o que é que eu passo aqui em on delete? True. Falso. Falta só uma palavrinha na frente. Ó, model ponto cascade. Beleza? Beleza. E aí eu vou passar aqui um relato underline name, que é para dizer que é de tarefas. Só para especificar que esse cara tem a relação realmente com tarefas aqui. Beleza. Todo mundo está conseguindo ver aí? Quer que eu coloque lá no editor de texto do... Aqui, ó? Beleza. Jogar lá. Tá cheio aqui, né, velho? Eita. Vou reduzir um pouquinho. Ainda dá pra ver de boa? Tá de boa aí? A importação é esse aqui. Eu vou botar um pouquinho mais para baixo, que é para caber tudo aqui. Pronto, aí, ó. Lembra da indentação, viu? Todos esses atributos tem que dar um tab nele para ficar dentro da classe tarefa model. Beleza? Então, vou pausar aqui. Bom, então é isso, né, pessoal? Todo mundo fez aqui. Na próxima aula, o que é que a gente vai ver? Nós vamos subir isso daqui para ele ir para o nosso banco de dados. Ou seja, nós vamos ver migration, o comando migration e o comando make migration, que eu vou explicar na próxima aula o que é cada um e para que serve. Nós vamos usar, nesse primeiro momento, o banco de dados padrão do Django, que é esse cara aqui, db.sqlite3. A gente vai conectar esse cara com o dbeaver, que se não tiver instalado, eu vou pedir para a técnica instalar, e se na hora não tiver instalado, a gente vai instalar. A gente vai conectar ele para a gente ver se as nossas tabelas foram geradas com todos os atributos certinho. Então, o que é que a gente vai ver na próxima aula? Comando migrate, make migrate, dbeaver, e ver se nossas tabelas estão boas. Se a gente conseguir ver isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar na nossa serialize e na nossa view. E terminando a serialize e a view, a gente vai começar a fazer as nossas rotas e, conseguindo cadastrar o usuário e tarefas, a gente vai passar para a parte de autenticação e rotas privadas. Ou seja, que é aquela questão, o root só pode ver as coisas de root de todo mundo e o cliente só pode ver as coisas dele, não pode ver de outros usuários. Então a gente vai trabalhando isso aí, beleza? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês aí e espero vocês aqui na sexta, né? Sexta, todo mundo aqui. E se der tudo certo, eu trago um Kahoot para vocês brincar aí, beleza?